Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor a todos, que o Senhor traga mais unção e mais graça a cada dia, a cada um que clama, a cada um que busca, que o Senhor esteja renovando as suas forças, nos renovando a visão de futuro, que Deus esteja nos fortalecendo nas batalhas pessoais, nas batalhas coletivas de família, nas batalhas de trabalho, que Deus esteja te fortalecendo todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus, é um prazer tremendo poder ministrar a mensagem, a palavra do Senhor nesta noite aqui, e eu quero ministrar ao teu coração, querido, começando com uma pergunta. Há alguns dias eu tenho olhado as pessoas, eu tenho feito uma leitura das pessoas, tanto de dentro da igreja quanto de fora da igreja, e tem muita gente sem esperança, tem muita gente sem força na mão, tem muita gente sem força nos seus joelhos, e quando o pastor Arley me chamou, me convidou para estar aqui, eu queria trazer algo para o seu coração que fosse útil imediatamente. E a pergunta que eu trago para você hoje, para começar a ministrar: por que eu não desisto logo de uma vez? Por que eu não chuto logo o balde? Por que eu não quebro logo, como é que fala, o pau da barraca? Por que eu não chuto logo o pau da barraca? Poxa, são tantas dores, são tantas dificuldades, tantas pressões, tanta confusão, enfermidade, pressão de casa, pressão da rua, pressão do trabalho. Por que eu não desisto logo de uma vez? Tem muita gente que está fazendo isso. Tem muita gente que está desesperada porque não encontra solução. Tem muita gente que está à mercê dos seus próprios pensamentos. Tem muita gente sendo cerceada, sendo cortada, tem muita gente sendo até mesmo pressionada pelo seu próprio pensamento. E hoje eu decidi fazer isso, querido, porque são tantos pensamentos, são tantos conflitos, é um turbilhão de pensamentos, mas nenhum deles expressa o poder e a glória de Deus para cada um de nós. Nenhuma dessas pressões, elas estão expressando essa glória que Deus tem para mostrar para nós. Nenhuma desses pensamentos que querem te fazer desistir, nenhum desses pensamentos que querem te desanimar, isso não é obra de Deus. Deus pode até permitir, nós vamos ver isso aqui nessas palavras, mas isso não é obra de Deus. Deus permite para que a gente se levante, para que a gente acorde. Existem ferramentas que Ele já nos deu, existe escape, existe porta, existe janela, existe palavra, e é isso que eu quero falar para você hoje. Se você hoje está passando algum tipo de conflito, pressão, problema, dores, enfermidades, você não está sozinho. Deus está contigo, é Ele quem te abre a porta, é Ele quem te dá o escape, é Ele quem faz você ter forças, é Ele quem muda os cenários, mas Ele vai usar você, Ele vai usar a sua mente, Ele vai usar teu coração, Ele vai usar a sua fé. Então o que eu quero nessa noite falar com você, eu quero começar ali no Salmo 139, o Salmo 139 fala de algo muito especial, que eu quero ler junto com você. Salmo número 139. Para você que pensa que está sozinho, para você que conhece alguém que você já ouviu, por que eu não desisto logo? Por que eu não paro logo com tudo dessa minha vida? Meu marido só me dá encrenca, minha esposa só me fala, só me reclama de mim, meus filhos não me atendem.
Se você já ouviu alguém falar nisso, ouve isso daqui, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Queridos, esta palavra, ela vem de encontro a todo pensamento do inferno que te faz desistir, porque ela fala que você não está só no meio da tribulação, no meio da guerra, no meio da dor, no meio do sofrimento. Eu quero te lembrar isso, você não está só no meio da batalha. O Senhor é quem vai à tua frente pelejando contigo. Ainda que os teus olhos não vejam, ainda que os teus sentidos não percebam, a palavra é fiel, Ele está conosco. Então aqui, querido, eu quero ler com você outra mensagem. Vai lá comigo em Romanos capítulo 12. Em Romanos 12, você já conhece esse texto aqui, nós já falamos muitas vezes. Romanos 12, o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus fala é para que nós não nos conformemos, mas essa tarefa não é Deus transformando a gente. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos romanos, não vos, ou seja, ele está dando uma orientação para nós, não se conformem, ou seja, hajam diferente do que o mundo fala, haja diferente do que o mundo está te impelindo, haja diferente do que eles pensam acerca das coisas de Deus. E agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Jeremias. Eu quero que você vá comigo em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, e o verso é o 11, mo. Verso 11, mo. Olha só o que o Senhor traz para nós aqui nessa hora. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui eu quero comentar um pouco sobre esse texto. Esse texto aqui, que o Senhor fala ao profeta Jeremias, ele diz: porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Deus sabe os planos que tem para mim e para você. Você conhece os planos que Deus tem para você? Você sabe o que Deus tem planejado para você? Ele revela que ao final, eu tenho pensamentos de bem. Eu não tenho pensamentos de mal de você, os meus pensamentos são bons. Tudo que Deus tem para nós são coisas boas. Tudo que Deus tem para nós são coisas aprazíveis. Tudo que Deus tem para nós
são ideias de prosseguimento, de prosperidade, de crescimento, de avançar. Tudo que Deus tem falado e feito para nós é para que a gente cresça. E na verdade Ele fala aqui que Ele conhece o nosso coração e sabe o que tem dentro do nosso coração. Eu é que sei que pensamentos tenho. Deus tem pensamentos, mas o final desse texto ele fala aqui, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus sabe que você tem projetos também. Deus sabe que você tem planejamentos também. Deus sabe que também você tem se frustrado, tem se entristecido. Deus tem sabido que as suas mãos têm se enfraquecido de tanto labutar com uma única coisa o tempo todo, todo dia, toda vez. Parece que as coisas, quando você batalha, parece que elas não saem do lugar. E Ele está falando assim: eu que sei que pensamentos tenho sobre você. E são pensamentos de paz e não de mal. E os meus pensamentos são para fazer com que aquilo que está dentro do teu coração seja aquilo que você venha viver. Isso é o que Deus está falando aqui nesse texto. Mas sabe por que Deus está falando isso? Porque o povo estava cativo nas mãos de Nabucodonosor. O povo estava escravo. Talvez você esteja escravo diante de um monte de situações. E queridos, quando eu comecei a falar isso daqui, algo veio a mim. E eu sei que você já deve ter pensado em algumas vezes, em algumas situações na sua vida, de desistir, de parar, de realmente chutar o pau da barraca, de chutar o balde, de jogar a toalha, de falar: eu não quero mais mexer com isso, eu não quero mais essa família, eu não quero mais mexer. Talvez você tenha feito isso, talvez não, mas algo que sempre acontece, quando a gente é frustrado nos nossos intentos, quando a gente é frustrado nos nossos pensamentos, a nossa força diminui. Talvez você não desista, mas você para de lutar. E esse é o maior problema do cristão. Quando ele tem uma batalha e ele está convicto de que ele vai ser vencedor, ele não olha para o cansaço, ele não olha para a dor, ele não olha para a dificuldade, ele não para no meio do caminho. Mas quando você e eu começamos a olhar só para a dor, as pressões da vida, elas têm uma tendência de mudar o nosso foco em Cristo. E elas começam a alterar e adulterar a nossa fé. E aí muitas vezes damos vazão aos pensamentos iguais a esses que eu comecei aqui. Por que eu não desisto de uma vez? Mesmo sendo aqueles que acreditam em Deus, mesmo sendo aqueles que vêm à igreja, mesmo sendo aqueles que ouvem palavras poderosas, mas mesmo assim, as mãos perdem a força, as garras parece que perdem as pontas, os joelhos já ficam trôpegos, e aí parece que não adianta mais tanto lutar. Mas a palavra que eu trago para você nessa noite, querido, é que Deus está te tirando de toda a escravidão. E essa escravidão que Deus tira de você nessa noite, ela passa pela sua atitude, ela passa pela minha atitude, aonde eu e você precisamos nos posicionar em Cristo. Porque se o povo estava cativo na Babilônia, se o povo estava ali, não foi porque Deus queria fazê-los sofrer. Se Deus permitiu que eles passassem por aquilo, é porque Deus queria ensiná-los alguma coisa. O povo de Deus, quando começa a sofrer, padecer sobre alguma situação, não é porque Deus quer fazer isso. Queridos, uma coisa que Deus colocou no meu coração: há muitas batalhas que Ele não queria que eu tivesse entrado, mas eu entrei em determinadas batalhas, porque eu mesmo provoquei essas batalhas, ou com a minha omissão, ou com a minha ação errada, com a força errada, com a palavra errada. E aqui, queridos,
o texto lá de Jeremias, no início e também um pouquinho depois, vai falar por que que o povo entrou foi preso por Nabucodonosor. Por que que o povo foi levado o cativeiro? Porque ele se afastou de Deus. E não importa o tempo de igreja que nós temos, não importa o tempo que eu venho na igreja, importa a qualidade daquilo que eu faço para Deus, importa a qualidade daquilo que eu entrego para Deus, importa a qualidade do que eu faço para Deus, não cocheando. As pessoas que reclamaram na Bíblia, elas conheciam a Deus, tinham visto milagres de Deus, foram livradas por Deus, mas mesmo assim a dura cerviz os fizeram se afastar de Deus em seu coração. Não é o que fica por fora, não é a quantidade de vezes. Quando Jesus estava no templo, ainda pregando, ele ficou sentado olhando as pessoas colocarem as suas ofertas. E ali, segundo a Bíblia, ela fala que muitas pessoas tinham muitas posses e colocavam muitas quantias. Mas uma delas chamou a atenção e foi a que deu mais do que todos. Foi uma pobre viúva que do seu nada ela deu tudo. Então nós precisamos aprender com Deus o que Ele deseja de nós. O que Deus quer de nós é dar sim aquilo que está dentro do nosso coração. Como está lá em Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então Deus conhece o desejo do nosso coração. Mas o que afasta as coisas que Ele quer fazer para nós? O que afasta os pensamentos que são de paz, que são de bem? São os nossos procederes errados. Eu preciso estar mais perto de Deus. Por quê? Porque Deus planejou a mim e a você para dar certo. Você sabia disso? Deus me projetou para dar certo. Deus me planejou para fazer tudo certo. Mas lembra do que Paulo falava? Mesmo querendo fazer o certo, eu acabo fazendo o errado. Porque isso está dentro de nós. E compete a mim, e compete a você, doutrinar e dominar isso. A minha língua tem que ser dominada por mim. Ela é difícil, mas é ela que precisa ser dominada. Mas lembre-se, queridos, que quando a Bíblia fala da língua, não é a língua o órgão, que não adianta cortar, porque de alguma forma a gente vai falar, porque a gente não fala só com a língua, a saber, aqueles que estão trabalhando com Libras, já estão expressando, e não tem, até tem a língua, mas ela não funciona para a fala igual a gente faz, foneticamente falando. Então, quando a Bíblia fala a respeito da gente refrear a própria língua, da gente cuidar do nosso coração, da gente cuidar dos afazeres da casa, está falando das nossas condutas, das nossas atitudes. Eu coloquei um trocadilho aqui que eu achei interessante. Você sabia que Deus sabia que você e eu poderíamos atrapalhar os planos dele? E mesmo assim Ele não desistiu de nós. Deus quer nos ensinar uma coisa fantástica hoje, queridos. Aquilo que está te fazendo apertar, aquilo que está te tirando o sono, aquilo que está te tirando a paz, está te roubando a paz, Deus quer usar essa coisa, esse negócio aqui, para poder fazer você ir além, para fazer você encontrar portas. Todas as vezes que Deus viu a gente fazendo bobagem, fazendo besteira, Deus fechou a porta para a gente não se destrambelhar todo, porque Ele queria que a gente fosse o projeto que Ele desenhou para nós, mas Ele não desistiu, Ele sempre deu para a gente uma nova oportunidade.
A gente que se afasta dele por um tempo, a gente se esfria e se arrebenta, pensa mal de si mesmo, pensa mal das pessoas, pensa mal do ministério, quer acabar com tudo, quer desistir de tudo. Por quê? Porque perdeu o foco em Deus, porque perdeu o foco no Espírito Santo, já não depende mais tanto do Espírito Santo. Porque no dia que você e eu estamos bem, a gente chega sorrindo, abraçando todo mundo, falando com todo mundo, mas no dia que o calo está apertando, no dia que está passando pressão, senta lá no fundão, não quer falar com ninguém. Quando o culto termina, não quer ouvir a palavra de ninguém. Não é para você não, benção. Mas essa é uma atitude do coração, queridos. Começa a fazer leitura das pessoas, das amizades que você tem, dos seus filhos dentro de casa. Quando está tudo bem, ele te beija, te abraça, cheira, brinca, entra fazendo barulho dentro de casa. Mas quando ele não está bem, ele fica quieto, amuado, só no celular ou só dentro do quarto. Se é algum parente, começa a olhar o tempo que ele deixou, começou agora a ficar distante da tua casa. Tem alguma coisa. Começa a olhar dentro da igreja, você que é líder, que costuma dar missão para alguém, costuma dar alguma tarefa. No tempo que ele está bem, ele está prestativo, está ajudando, está dentro da igreja, e arruma a cadeira, leva para aqui, leva para ali. Mas quando ele não está bem, ele começa a falar, não posso não, pastor, não posso não, meu líder, não posso não. O que é isso? Alguma coisa não está bem. E aqui, querido, eu quero te falar isso. Por que eu não desisto logo de uma vez? Porque Deus não desistiu de uma vez de nós. Deus quer nos fazer aprender a não desistir das coisas. Deus quer te fazer ser um homem ou uma mulher próspero no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das guerras. Ele quer te fazer enxergar portas aonde o mundo lá fora, por isso que nós temos que transformar a nossa mente, porque o mundo lá fora manda você parar, desligar, desistir, parar. Mas quando a palavra de Deus, você vai e ela te confronta. Ela fala, muda o teu interior, para mudar o que está do lado de fora. Começa a amar, que você vai ser amado. Começa a exercer fé, que o sobrenatural vai acontecer. Então Deus está nos mostrando como que a gente tem que fazer. De tantas pessoas lá em Juízes, os juízes que se levantaram, que fizeram mal aos olhos do Senhor, fizeram o povo penar. Mas toda vez que o povo se levantava e buscava a Deus, o mover era outro, havia bênção. Então nós temos que aprender com Deus. Toda vez que Deus quer consertar alguma coisa em nós, Ele faz a gente passar por uma peneira. Queridos, Deus quer nos fazer ir além, mas só que não vai além quem não for aprovado. E para ser aprovado, você tem que passar pela prova. Então aqui, querido, Deus fez alianças com várias pessoas. E eram pessoas comuns, como eu e você. Quem era Abraão? Abraão era um homem que queria ter filhos. Abraão era um homem que sonhava com filhos, mas não os teve na sua mocidade. Não os teve quando teve a oportunidade. A sua esposa era estéril. E depois ele queria ter filhos e a ninguém ele falou. Mas Deus conhecia o íntimo do coração dele. E Deus conhece o íntimo do seu coração. E Deus não está atrelado ao tempo. Deus não está atrelado às circunstâncias. Deus não está atrelado à sua condição financeira ou à sua condição física, fisiológica. Deus só quer a sua fé. Deus só quer a minha fé. Deus só quer abrir o mar para nós, mas nós temos que botar o pé nesse mar. A gente tem que colocar ali o pé nas águas, ou seja, existe uma ação nossa. Por que você não vai desistir? Porque Deus não é Deus que desiste daquele que Ele criou. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste dos seus propósitos, porque Ele conhece. A gente é que se desanima e faz beicinho quando a gente não alcança no tempo em que a gente quer. Quando a gente Deus não dá o que a gente estava pedindo para Ele. Então a nossa tendência, querido, emocional, é começar a reclamar. Então Deus quer te ensinar, quer ensinar a mim, para de reclamar.
Para de murmurar. É isso que eu quero falar para você. Por que eu não desisto de uma vez? Porque Deus não se alegra naqueles que retrocedem, mas Deus tem profundo amor por aqueles que estão ralando, sangrando, mas estão dizendo: Senhor, eu vou de fé em fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar a Deus. E talvez, querido, você ainda esteja com o teu coração dolorido ainda. Talvez você ainda esteja com o teu coração ainda sem conseguir acreditar nas coisas que estão à sua volta. Mas o que Deus tem falado aqui nessa noite, e nas noites anteriores, e nos momentos em que nós nos encontramos, é sempre uma palavra de levante, para você se posicionar, para eu me posicionar, para a gente tomar a posição espiritual que Ele já nos deu. Tem muita gente desistindo das suas posições ministeriais, porque estão passando lutas pessoais. Querido, a tua vitória não está em você abrir mão daquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você. Mas eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Então eu queria que você nessa hora começasse a orar. Comece a orar diante dessa mensagem, diante dessa palavra, e diga: Deus, muda mesmo. Deus, me ajuda a mudar o meu interior, me ajuda a transformar, Deus, a minha mente, me ajuda a ir além do que eu já tenho ido até hoje. Fortalece, Deus, as minhas mãos, fortalece os meus pés, os meus joelhos, para que eu possa, Senhor Deus, agir em fé, para que os meus olhos possam contemplar as situações depois dos problemas, depois das montanhas. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos aqui nesta hora. Quantas são as famílias que estão aqui representadas, que estão vivendo verdadeiras lutas, verdadeiros embates em suas casas, por problemas os mais diversos possíveis, problemas de relacionamento familiar, problemas de enfermidades no físico, no seu próprio, e no de quem está ao seu redor, problemas financeiros, problemas por causa desta pandemia, problemas por causa do emprego. Deus, são muitas situações, mas todas elas, Senhor, nós declaramos, são a oportunidade de nós vermos o Teu milagre, é a oportunidade que nós temos de ver o Teu mover. Então nos ajuda agora a agir em fé, a mudar, Senhor Deus, todo esse cenário que está ao nosso redor, mas nos ajuda a mover aqui dentro de nós primeiro, nos ajuda a mover o nosso espírito, a limpar a nossa alma, e não deixar o desânimo da vida abater a nossa fé. Não deixe o desânimo dos sopapos, dos solavancos que a vida tem nos feito passar, nos tire, Senhor Deus, o brilho da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos: atende, socorre aquele que precisa, socorre, Deus, ao necessitado, aquele que vive sob pressão por causa dos seus sonhos, aquele que está frustrado. Deus, quantas vezes nós já frustramos os seus planos por causa dos outros. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, dá-nos uma porção nova do Teu Espírito, da Tua Palavra, para que, Deus, nós não frustremos os Teus planos em nossa vida. Senhor, nesta noite eu te peço, tem liberdade, Senhor, na minha vida hoje, tem liberdade, Senhor Deus, no meu coração, na minha mente, para mudar, Senhor Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem planejado, eu não seja uma pedra de tropeço para o Senhor, mas usa as minhas mãos, retira o medo, retira de mim, Senhor Deus, as inseguranças, em nome de Jesus, e me faz ir além. Hoje, Deus, eu digo para Ti, Senhor, eu estou firme contigo, e eu não desisto. Em nome de Jesus, eu não
paro. Em nome de Jesus, eu não me desanimo, porque a tua palavra, Deus, é que me abastece todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, queridos. Em vez de reclamar, comece a orar. Em vez de murmurar, leva a tua atitude a fazer jejuns. Use as armas que estão disponíveis aqui dentro da palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que abra os teus caminhos e que te faça mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.